Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e dando continuidade aos nossos estudos do direito econômico, hoje avançaremos na compreensão da regulação que o direito faz da economia a partir da Constituição Federal, abordando o tema da intervenção do Estado na atividade econômica. Importante lembrar que nós já tivemos oportunidade de estabelecer em aulas anteriores os fundamentos e os objetivos da ordem econômica, tal qual prevista pelo Estado brasileiro na Constituição de 1988, bem como os princípios especiais que informam o direito econômico, sempre reforçando a noção de que nós temos na Constituição princípios fundamentais, topograficamente dispostos entre o artigo 1º e 4º da Constituição, princípios constitucionais gerais, que nós expressamos aqui simbolicamente como o termo de direitos fundamentais, mas que são princípios que se aplicam e se estendem a todo o ordenamento jurídico, e princípios constitucionais especiais, aqueles que se voltam a determinado área ou ramo próprio da atividade ou da regulação jurídica. No nosso caso, princípios especiais são os princípios que se aplicam à ordem econômica. Na medida em que nós temos o fundamento, definimos os objetivos desta atividade econômica prevista para exercício regular no Estado brasileiro e sabemos quais são os princípios que a informam, nós podemos aí abordar a questão um pouco mais delicada, talvez, da intervenção do Estado na atividade econômica. Nesse sentido, uma breve abordagem inicial se faz necessária para que a gente sempre lembre que há uma relação bastante intrincada e próxima entre política e economia. Muitas e muitas vezes ouviremos falar de uma política econômica ou de uma abordagem ou um direcionamento econômico da opção política. E isso é muito mais frequente nos debates acadêmicos e na realidade histórica a partir do Estado moderno. Então, desde o momento em que nós desenvolvemos concepções de Estado moderno, que aqui não precisam ser resgatadas, mas que nos trazem um ponto de influência, de confluência bastante preciso no que diz respeito à posição do indivíduo em relação ao Estado e a posição do Estado em relação ao indivíduo, nós temos que compreender como se dará esta relação entre economia e Estado. Há uma concepção clássica, lá aristotélica, grega, de que a sociedade seria algo orgânico e, portanto, o conjunto social, a ordem estatal, seria superior à soma dos indivíduos singulares que a pertencem. Portanto, a sociedade, o Estado seria o fim, na medida em que os indivíduos seriam meios para essa sociedade. Desde o surgimento do cristianismo e da ideia de pessoa humana, de dignidade dada a esta pessoa, a esta individualidade, nós vamos gradativamente avançar no sentido de compreender que o núcleo essencial está sempre na figura individual, na pessoa dotada de consciência, e que, portanto, os indivíduos são o fundamento sobre o qual uma sociedade se erige e que o Estado é um meio utilizado por esses indivíduos reunidos em sociedade para melhor organizarmos. Logo, a legitimidade está sempre no indivíduo e não no Estado. O Estado passa a ser um instrumento para a consecução, para o alcance de determinados fins propostos por uma sociedade, por um conjunto de indivíduos. Mais contemporaneamente, nós teremos a Constituição como um elemento condensador destas visões políticas e jurídicas que nos trazem os valores pelos quais esta sociedade se organiza e aos quais o Estado deve servir enquanto instrumento. Neste sentido, nós teríamos aí, e vocês têm a oportunidade de ver em toda a história do pensamento econômico com maior profundidade, as discussões sobre o que poderíamos retratar aqui como papel intervencionista ou não do Estado em atividade econômica. A ideia que surge com o Estado moderno
de um Estado liberal, liberal no sentido de que a atividade econômica é uma atividade de empreendimento humano e que, portanto, cabe ao indivíduo arcar com os seus riscos, suas consequências, seus resultados, sua disposição, sua regulação, e de que caberia ao Estado apenas manter a ordem sobre a qual esta atividade econômica se desenvolve. E nós teremos aí, desde as concepções iniciais de Adam Smith, com a riqueza das nações, até eventualmente aí a compilação bastante pragmática de John Stuart Mill, na metade do século XIX, que nos dará aí toda a base para o desenvolvimento econômico dos últimos 250 a 300 anos. Somando-se aí, é claro, todo o desenvolvimento científico e tecnológico, as evoluções industriais e o conjunto daquilo que propicia este ambiente de trocas voluntárias, que nós chamamos de mercado. Esta expansão inevitável, tecnológica, econômica, fabril, levará, no final do século XIX, começo do século XX, a situações aí extremas que passarão, em algum momento ou outro, sobre cada estado com sua característica, mas sobre o chamado de intervenção, de alguma forma, do Estado sobre esta atividade econômica. Uma intervenção que pode ser regulatória, de organização, de composição das regras do jogo, digamos assim, ou que pode ser efetivamente executora, de intervenção direta, trazendo para si a titularidade da iniciativa econômica. Se nós vamos... Esse breve contexto é importante para que vocês localizem lá na história do pensamento econômico, lá nas escolas econômicas, do que nós estamos tratando do ponto de vista jurídico. As constituições brasileiras vão passar a retratar esta realidade a partir da Constituição de 1934, em que nós já teremos aí capítulos próprios para a ordem econômica e que irão disciplinar sempre os meios de intervenção do Estado nesta realidade. Em 88, nós temos um capítulo próprio, a partir do artigo 170, como já vimos em vídeos de aulas anteriores, que tratam dos fundamentos e dos princípios que regulam a ordem econômica. Lembrem sempre dos fundamentos da livre iniciativa e da dignidade do trabalho humano, com o objetivo sempre de preservar os valores fundamentais de justiça social aí, e previstos pela Constituição. A partir desta abordagem, nós podemos entender do que falamos quando pensamos no Estado interferindo na ordem econômica. E ao pensarmos nisso, podemos verificar que duas formas de atuação se destacam para o Estado agir enquanto titular de uma ação interferindo diretamente na economia. Uma delas seria o que nós poderíamos resumir como um Estado regulador. O que seria isso? Um Estado que utiliza um regime interventivo, quer dizer, intervém nas relações econômicas, mas intervém do ponto de vista disciplinador, ou seja, criando regras que mais ou menos controlam o jogo, mais ou menos dão os limites, os contornos, como se fosse criada uma moldura dentro da qual as relações podem livremente ser exercidas, desde que não ultrapassem esses limites, essa moldura estabelecida pelo critério disciplinador previsto pela legislação e, portanto, tomado, exercido, executado pelo Estado. O Estado estaria, de alguma forma, intervindo diretamente na ordem econômica. Diretamente por quê? Porque não há um mediador, não há um terceiro, mas sim o próprio Estado, e atua diretamente sob o aspecto regulador de várias formas. Por exemplo, a forma mais clássica, que é produzindo normas através do Poder Legislativo ou através da delegação e regulação prevista ao Poder Executivo, em que se disciplinam os critérios gerais de organização do sistema econômico. Isso se faz desde a Constituição, desde o artigo 170 em diante até 192 da Constituição, até as normas infraconstitucionais e os decretos regulamentares.
Outra forma do Estado intervir de forma regulatória seria interferindo na iniciativa privada. E ele pode interferir na iniciativa privada a partir de mecanismos de regulação de preço, por exemplo. Ele pode intervir controlando o abastecimento, quer dizer, estocando ou reorganizando ou canalizando bens de consumo essenciais, por exemplo, controlando assim o abastecimento, reprimindo o abuso do poder econômico, controlando o excesso negativo, digamos assim, da concentração de poder econômico, que portanto pode se tornar abusiva, e ainda até praticando atos disciplinadores específicos da ordem econômica. Nós teremos oportunidade logo à frente de vermos exemplos para cada uma dessas formas de atuar do Estado. O importante aqui é perceber que o Estado está intervindo no sistema econômico, na economia, na atividade econômica, mas de forma regulatória, ordenando, controlando, limitando. Uma outra forma do Estado intervir é o Estado executor, vamos chamar assim, usando essa expressão, que é o Estado que exerce efetivamente a atividade econômica. Ele passa a ser o titular da atividade econômica, não mais entre aspas, um juiz, um controlador, um regulador, mas sim um dos elementos, um dos polos da ação econômica. Isso se dará quando o Estado passa a agir enquanto titular de produção de bem econômico. A forma mais normal dele fazer isso é através da administração pública, direta ou indireta. A administração pública direta, aquela exercida pelos entes do Estado, pelos três poderes e suas estruturas, e a administração pública indireta, quando ele utiliza as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundações, etc., que são de titularidade estatal e que, portanto, representam o Estado atuando enquanto titular de poder econômico na relação econômica própria de sociedade, aquela que é destinada à livre iniciativa. Veja que aqui, de alguma forma, nós vamos ter uma mediação da liberdade de iniciativa, na medida em que o Estado só pode agir com uma prévia autorização legal, o princípio da legalidade positiva aplicada aos atos da administração, aos atos estatais, e com todo o viés desproporcional de poder dado ao Estado numa relação que deixa de ser paritária daquilo que era previsto para a liberdade de iniciativa quando tomada entre indivíduos em relação social regular normal. Portanto, esse Estado interventor, ele será sempre um Estado, uma forma de intervenção, uma forma de execução excepcional e não como regra. O Estado atuará de forma excepcional diretamente na economia. Então, se nós resumimos essa forma de atuação do Estado, podemos imaginar duas formas: o Estado regulando, intervindo de forma imediata, e o Estado executando, intervindo de forma imediata, diretamente enquanto titular de poder econômico. Essas duas formas terão uma como regra, Estado regulador, e uma de forma excepcional, o Estado interventor, o Estado executor, melhor dizendo. Se pensamos aqui no Estado regulador, nós podemos aí imaginar que o Estado regula de diferentes formas. A forma mais comum e mais imediata de pensarmos do Estado regulante da econômica é o Estado enquanto órgão de fiscalização. O Estado criará um aparato, nós veremos na sequência, em próximas aulas, como esse aparato está criado, estruturado e em ação no Estado, mas aparato administrativo para que possa evitar abuso pelos particulares. Aqui a principal forma de fiscalização é manter as regras do jogo, manter a convivência, o respeito à ordem constitucional e sempre primando pelo controle do uso abusivo do poder econômico que eventualmente exista
entre particulares. Um capítulo bem específico, nós teremos uma aula própria para isso, será, por exemplo, todo o direito de concorrência e a proteção à concorrência que existe no Estado brasileiro. Uma segunda forma do Estado regular seria não apenas fiscalizando, mas atuando como medidas de incentivo ou de fomento, quando o Estado, o poder público, atua para fins de incrementar o desenvolvimento social ou o desenvolvimento econômico do país. Quer dizer, há um fomento para a instalação de determinado tipo de indústria em alguma região, um incentivo fiscal que é dado para determinada localização, com vistas a um equilíbrio de justiça social, a distribuição melhor de renda, a algum objetivo estratégico do Estado. Então, aqui há um elemento positivo. Na fiscalização, um elemento negativo. O Estado reprime o abuso. No incentivo, no fomento, um elemento positivo. O Estado age propondo, estimulando, através de estímulos, estimulando a atividade econômica. O terceiro mecanismo é um mecanismo de planejamento, em que o Estado cria quadros gerais com metas, numa forma aqui mais pragmática de regulação, em que setores estratégicos são mapeados e planejados com metas de curto, médio e longo prazo que não são impositivas no fim das contas, mas que dão o norte, dão o guiamento, dão o passo do desenvolvimento econômico. Neste sentido, é importante perceber que o conjunto de regulação supera já o ambiente nacional. No momento em que há os acordos internacionais de cooperação entre estados, nós temos aí um estado regulador que transcende fronteiras. Nosso exemplo é bastante conhecido de todos, que é o exemplo do Mercosul, em que nós temos aí um aparato regulador transfronteiras, supraestatal, que também tem esses mecanismos de fiscalização, incentivo, fomento e planejamento. Um ponto específico de regulação do Estado, e por isso o destaque aqui, é aquele que busca reprimir o abuso do poder econômico. Dado as regras do jogo, a partir dos elementos já vistos, o Estado controla, regula a atividade econômica. Eventualmente, mesmo com todos os critérios sendo observados, critérios de fiscalização, de incentivo, de fomento, de planejamento, organização, todas as regras sendo obedecidas, pode acontecer que neste fluxo de relações econômicas, o poder econômico acabe se concentrando excessivamente. Isso aqui não quer dizer que seja demérito ou negativo ou de forma ilícita, não. Acaba concentrando-se, inclusive, e normalmente é por mérito e por resultado positivo da atuação empreendedora, mas esse acúmulo, esse excesso de poder pode gerar eventualmente um abuso que vai ser expresso sob a forma de um prejuízo para a sociedade. E nesse sentido cabe ao Estado reprimir esse abuso de poder econômico, e isso vai se dar principalmente por esses 6 elementos que nós colocamos aqui. O primeiro deles, evitando, o Estado irá reprimir o abuso do poder econômico, evitando a dominação de mercados. Quer dizer, com mercados, quer dizer, de setores específicos do mercado. Então, como você tem um desequilíbrio muito grande entre fornecimento e consumo, você vai ter sempre a possibilidade de que o mercado seja controlado pela iniciativa privada. E aí, de alguma forma, o Estado irá reprimir. As formas mais conhecidas delas são o dumping, quando você tem uma fixação de preço muito mais baixo do produto. Então você leva aqui a uma desregulação, uma destruição, na verdade, da concorrência por conta da prática de dumping, artificialmente baixando preços, e isso será reprimido pelo poder econômico. É uma prática bastante comum mais no mercado internacional, impactando diretamente no mercado nacional. O trust, quando você tem uma grande empresa que domina o mercado e com isso ela consegue afastar os demais concorrentes ou faz com que os seus concorrentes estejam alinhados à sua estratégia e ao seu modus operandi, sua forma de agir. O cartel, que é quando você tem aí um conluio de interesses feito pelas principais empresas daquele mercado, daquele setor,
e isso é feito com vistas à eliminação de concorrência, fixação de preços, manutenção de retorno financeiro desequilibrado, eliminação da concorrência, quer dizer que é uma relação que você vai ter direta com a dominação de mercados. A ideia de uma dominação de mercados é que você consiga eliminar a concorrência. De alguma forma, aí você cerceia a liberdade de iniciativa no seu aspecto de liberdade de concorrência. E, por fim, o aumento arbitrário de lucros, que é quando você vai ter também diretamente relacionado ao direito de concorrência, a liberdade de concorrência, quando você extrapola arbitrariamente a margem de lucro, que é resultado e que é expressão de uma conquista de mercado, um domínio de mercado ou de uma eliminação de concorrência. Ainda, regulativamente, o Estado pode, sob forma excepcional, utilizar de mecanismos de controle de abastecimento, que nós já comentamos, quando você tem aí setores estratégicos do Estado, sendo ou estocados, ou organizados, ou distribuídos de forma específica, controlando o abastecimento em uma área, em uma região ou no país todo, como forma de evitar abuso da atividade econômica. O tabelamento de preços, que é uma realidade que já tivemos de forma estrutural e não conjuntural no país, e se mostrou absolutamente danosa, mas o tabelamento de preços como um mecanismo que eventualmente pode ser utilizado para um fim estratégico específico, e o incentivo próprio de apoio, fomento e desenvolvimento de microempresas, empresas de pequeno porte, como forma de fomento da atividade econômica social, geradora de emprego e de justiça social. Essa é a ideia principal desses meios excepcionais ou especiais de regulação da atividade econômica. Já quando pensamos no Estado executor e não regulador, na intervenção direta, na exploração do Estado da atividade econômica, nós vamos aqui diferenciar entre exploração direta e exploração indireta. Exploração direta é aquela que é exercida pelo Estado enquanto ente próprio da administração direta, e a atividade de exploração indireta quando ela é exercida pela administração pública indireta, pela sociedade de economia mista, pela empresa pública. Qual que é a diferença principal entre, e mais importante, entre exploração direta e indireta? É que quando estamos na exploração indireta, estas empresas que, embora sejam de titularidade do Estado, sejam partícipes da administração pública indireta, elas estão sujeitas a um regime jurídico privado e não público. Então, a empresa pública, a sociedade de economia mista está vinculada a um regime próprio de direito privado, enquanto que a administração pública direta, a exploração direta, está vinculada ao regime de direito público e não de direito privado. E aí a principal diferença. Quando falamos no Estado executor, a principal matéria que nos chama a atenção é a ideia de que o Estado irá atuar na economia, e a forma mais gravosa, mais drástica de atuação do Estado é a forma do monopólio. Quer dizer, o monopólio, importante nós lembrarmos, o monopólio a partir da iniciativa privada é proibido no Brasil, não há possibilidade de monopólio privado e apenas monopólio público, portanto, exploração direta do Estado enquanto executor, e esse monopólio poderá ser expresso na própria Constituição ou vir de forma implícita, não expresso. O monopólio expresso, nós já sabemos aí vários exemplos, e aqui só podemos lembrar que toda pesquisa e lavra de jazida, de petróleo, de gás natural, é monopólio do Estado. A refinação do petróleo, seja ele nacional, seja ele importado, também é monopólio do Estado. O transporte marítimo continua sendo monopólio do Estado. Demais minérios, e principalmente minerais nucleares e seus derivados também, desde a pesquisa até a industrialização e comércio, são monopólio do Estado. Veja que é um monopólio expresso estabelecido pela Constituição para a intervenção direta do Estado. Implicitamente, nós temos aí, por exemplo, a emissão de moeda, enquanto nós não temos aí um Banco Central autônomo e privatizado, nós temos a emissão de moeda como um monopólio estatal implícito, o serviço postal, o serviço de telecomunicações,
são monopólios que não estão expressos, mas que vêm implícitos na Constituição. Nós teremos mais à frente na disciplina oportunidade de discutir com mais profundidade algumas dessas formas de intervenção, mas é importante que, nesse momento, compreendamos que a intervenção do Estado na atividade econômica se dá de forma regulatória ou de forma executória, via de regra geral, regulatória, via excepcional, de exceção, executória. Quando o Estado está executando, aquilo que mais nos chama a atenção, mais se destaca, é o exercício do monopólio estatal, que pode se vir na forma expressa ou na forma implícita, não expressa. Como sempre, mantenho à disposição para qualquer contato, dúvida ou comentário pelos canais já apresentados. Até uma próxima, um grande abraço.